Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje eu recebo um grande amigo meu, assim de uns 30 anos de amizade, mais ou menos, foi ontem, né, Samuel? Samuel Níquel, ele que é um músico aí, é o front leader da Easy Louise, eu vou ter que dizer isso porque ele é meu amigo, né? Então ele é o front leader da Easy Louise, para a gente ter um bate-papo sobre a carreira musical dele, trajetória, influências musicais e muito mais, hoje aqui no programa Sons do Coração. Bem-vindo, Samuel! Obrigado! Prazer tê-lo aqui! O prazer é meu! A gente vai começar esse bate-papo por onde? Vamos ver. Uma pergunta que eu acho que eu já sei. Quais são tuas influências musicais, assim, do começo, da adolescência? Essa tu já sabe. Essa eu já sei, né? Essa tu já sabe. Eu, enfim, como passei a adolescência, né, anos 80, então peguei... 80 e 90, né? Sim, o começo da adolescência, no fim dos anos 80. Isso, para situar, né, o pessoal. Para situar, né? A gente é muito velho, né? E anos 90, enfim, todos os anos 90, né? Minha grande influência, assim, eu peguei muito do rock gaúcho, né? Vamos dizer assim, o boom do rock gaúcho dos anos 80. Então, TNT, Cascaveletes, direto, né? Assim, foram minhas grandes influências musicais, tanto na hora de compor como, enfim, foi o que moldou o meu gosto musical, né? Eu comecei a gostar de escutar mais rock, começar a tocar as músicas assim, em função de TNT e Cascaveletes, né? E aí foi, né? Aí eu fui descobrindo outras coisas também, né? Música eletrônica tinha um pouco nesse cenário, que eu me lembro que você gostava. Também. Isso foi um pouquinho depois, ali já nos anos 90, né? Eu cheguei numa fase assim que eu tava tocando e eu meio que enchi um pouco o saco. Eu comecei a descobrir outras coisas, né? De música eletrônica, enfim, na época lá tinha Depeche Mode, essas coisas, né? E são coisas que eu escutava bastante na época, né? Lá nos anos 90. Continuo. Algumas coisas, volta e meia, eu dou uma escutada também, né? Agora fica tudo mais fácil com internet, né? Com Spotify, aí, então vai muito do dia, assim. Às vezes eu escuto coisas mais antigas, às vezes eu pego um eletrônico, às vezes preciso me concentrar lá no trabalho, fazer alguma coisa assim que eu preciso me isolar do mundo, aí eu boto um instrumental, alguma música mais clássica, alguma coisa assim, ou até um eletrônico instrumental, assim, para eu me isolar do mundo e me concentrar. Samuel, a gente é de essa época da nossa adolescência, quem tinha duplo deck era rei, né? Assim, para conseguir gravar a fita cassete. Eu acho que a gente não tinha tanto acesso, né? Eu me lembro da gente indo, por exemplo, na PIF Discos para ouvir o LP, o Bolchão, e aquilo era o máximo, né? Era uma fase, assim, tem uma coisa meio de romântica, assim, né? Dessa questão da música, porque a gente não tinha tanto acesso, né? Era bem difícil, né? E tu falou da PIF Discos, eu batia ponto direto lá, né? Então, às vezes tu tava no centro, vou dar uma passada ali na PIF, tu ia lá, começava a olhar os discos, puxava um assim, quero escutar, né? E tu só passava um pouco as músicas assim e não comprava nenhum. Só dava O cara já te conhecia. Já conhecia, né? Veio com uma pilha de disco para escutar. Aí tinha uma época que deixavam lá uma funcionária para ficar passando as músicas, né? Porque tu não podia pegar o disco na mão, assim, porque imagina, vai riscar um disco, né? Depois, quando eles já estavam mais na finaleira ali, já tinha CD, então tu botava o CD lá e aí tu mesmo ficava escutando. Só que tinha o tempo, né? Não podia ficar lá 3 horas escutando, a tarde inteira escutando, alugando os equipamentos deles lá, né? Mas tinha uma questão assim, vamos dizer, era mais romântico, né? Porque era mais difícil de tu descobrir, tu ia lá, tu descobria um negócio, tu falava com os amigos, eu escutei isso aqui,
Ou às vezes até tu juntava o dinheiro, ia lá, comprava um disco, mostrava. E deixava com o plástico, né? O bolachão lá, o LP, tu deixava ele com o plástico. Tudo bonitinho, com plástico, né? Cuidava assim, tinha aqueles que tinham encarte, então tu cuidava o encarte assim para não amassar, não dobrar. Né? Cuidava o máximo para não riscar os discos, né? Volta e meia dava um acidente. Volta e meia dava um acidente. Aí tu já ficava, me riscou bem naquela música. Nossa. Samuel, você começou assim a aprender música como? No violão? No violão, né? Que idade? Eu comecei a fazer aula de violão tinha 11 anos. Na época do Madrimilda? Na época do Madrimilda ainda, acho que estava na quinta série, por aí. Professor Paulo? Não, eu não fiz com o professor Paulo. Né? Na época, teve vários nossos ex-colegas que faziam com o professor Paulo lá. Eu tentei tocar violão com o professor Paulo. Como eu não passei do parabéns a você, eu desisti. Eu tinha ganho um violão do padrinho meu. O violão tá lá até hoje, passou pro filho dele, mas eu, no violão... Existe aquele violão ainda? Existe. Toquei naquele violão lá. Pois é. Enfim, mas tinha vários nossos colegas, enfim, que faziam com o professor Paulo. Ele dava aula de música no Madrimilda, enfim, né? Mas na época eu comecei a fazer aula de violão, tinha o ateliê livre da UX, que daí eles tinham tinha aula de piano, de musicalização. Não, era no centro, era numa casa no centro. Depois eles se mudaram, logo depois eles se mudaram lá pro Bloco B, só que aí eles pararam com as aulas de música e ficou só com a parte de artes, né? Que daí tinha pintura, escultura, e aí eles pararam com a parte da música. Mas eu fiquei, acho que uns 2 anos no ateliê livre da UX, os 2 primeiros anos, assim. Aí depois eles fecharam. Aí eu continuei fazendo aula com um professor que era o meu professor lá do Ateliê Livre. Ele continuou dando aula pro pessoal ali, que eram os alunos, né? O pessoal que quis continuar fazendo aula, que é o Ivan, da ProMúsica, né? Aí quando ele começou a ProMúsica, eu fui pra ProMúsica, junto com o resto que fazia aula junto com ele. A gente foi os primeiros alunos da ProMúsica lá também, né? Daí tinha ele mais os outros que eram sócios dele lá na ProMúsica na época, né? E a ProMúsica daí, quando eles abriram, acho que foi ali no Calçadão, se eu não me engano, onde agora tem a Lojas Americanas ali, né? Que era o prédio do cinema, do Cine Central, na parte de cima, tinha a ProMúsica ali. Aí eu fiquei fazendo aula de violão até os meus 16, quase 17 anos. E o que você acha qual foi a influência da música na tua formação, enquanto pessoa, enquanto cidadão? E você acha importante que as crianças tenham acesso à música? Eu acho muito importante, sabe? É difícil, né, Samuel? As aulas são caras, os instrumentos também... assim, apesar de toda a abertura que teve, né? Eu vejo assim que o pessoal tem mais acesso a instrumentos do que na nossa época. Existem instrumentos mais baratos, existem instrumentos caros, óbvio, né? Sempre teve, né? Mas eu vejo assim que esse acesso ao instrumento musical tipo violão, né? Tem violões muito baratos, claro que são violões assim para quem está começando, né? E aí, claro, conforme tu vai evoluindo no teu estudo, tu vai sentindo necessidade de ter um instrumento melhor, né? E aí nem sempre tu consegue, mas enfim, tu vai fazer força para sempre tentar pegar alguma coisa, um instrumento que vai te acompanhar, né? Mas eu acho muito importante, né? Os meus filhos, eu sempre, desde pequeno, eu sempre escutei muita música no carro, né? Sempre cantei com eles, assim, né? Eu tenho o meu que vai fazer 3 anos agora, né? Então, eu já vejo, assim, que agora que ele está se soltando mais, que ele está falando um pouco mais, então ele já canta as musiquinhas, assim, e às vezes ele está lá batendo, assim, e eu já vejo que ele está batendo as coisas no ritmo, sabe? Então, já com quase 3 anos, eu já vejo que ele tem uma noção de ritmo, assim, que eu entendo que seja por eu sempre estar estimulando, sabe? E no meu mais velho, que já está com 15, né? Também, desde pequeno, eu escutei muita música com ele, e ele, claro, ele já tem o gosto musical dele, assim, né? Mas eu vejo que eu influenciei muito
assim, eu acredito que tenha sido uma influência boa pelo que ele gosta. Né? Vejo assim que não está perdido. O que vocês ouvem juntos? Olha, vocês escutem, assim, ó, e o Davi, né? eu e o Davi. Agora, sim, ele mora com a mãe dele, então a gente não tem mais aquela convivência diária, assim, né? Mas eu vejo, assim, ele gosta bastante, volta e meia ele vem pra mim, assim, né? Porque eu escutei David Bowie, porque tem esse disco, essa música, e às vezes ele me sai com umas, assim, que eu não conheço, né? Aí eu, mas eu não sei que música que é essa, né? Então tem que ir lá, dar uma olhada. Tá, isso aqui é legal. Pink Floyd também, ele descobriu o Pink Floyd esses tempos atrás, assim, então ele começou a escutar um atrás do outro. Tá indo bem. Tá indo bem, Davi, tá indo bem. E daí, Samuel, você teve várias bandas. Como é que é essa história, assim, de tentar a música, tentar viver de música, como é que é isso na tua vida? Assim... Resgata pra gente essa história. Eu sempre gostei de música, sempre toquei, fazia aula, enfim. Mas eu comecei a tocar com banda, vamos dizer assim, foi um pouco mais tardio, assim, né? Que eu consegui achar uma turma que tivesse os gostos parecidos com os meus pra gente tocar as músicas que a gente gostava, né? Isso já foi lá nos anos 90. Né? E comecei ali a tocar com, assim, por hobby, vamos dizer, ali por 95. Aí em 97 a gente formou o Vibromasters, né? Que aí o Vibromasters durou, vamos dizer assim, a primeira edição do Vibromasters, a gente durou até 99. E aí era legal, assim, a gente tinha músicas próprias, a gente fazia cover também, né? Mas sempre no rock, né? O rock gaúcho, a gente tocava muito TNT, muito Cascaveletes, e enfim, Stones, coisas, né? Coisas a ver, assim, né? E a gente gravou um CD na época, né? Independente, assim, era uma época mais difícil, né? Porque tu tinha que ir para um estúdio gravar, mídia era gravador de rolo, era tudo mais caro, era tudo mais difícil, né? Do que agora. Mas na época a gente até conseguiu, assim, botar a música a tocar em rádio. E aí, enfim, por motivos diversos, a gente acabou separando a banda, né? Aí eu fui tocar numa banda que só tocava cover, então a gente montou uma banda que só tocava cover, daí era a Jolly Rogers, e a gente ficou de 2000 até 2004, 2005, eu acho, tocando. E foi uma experiência diferente, assim, porque era uma época que era aquele boom das bandas cover, né? Todo mundo querendo tocar cover, e aí era copiar Lucille, copiar Dublê, copiar, sabe? Bom, enfim, várias dessas bandas que tocavam direto, que estavam nesse cenário da época. E a gente conseguiu tocar em vários lugares legais, assim, tocamos no Opinião, tocamos em várias cidades da Serra Gaúcha, enfim, tocamos na praia também, fizemos coisas, né? Que estava bem dentro daquele cenário, né? E isso me abriu um pouco de eu tocar outras músicas que eu não tocava na banda que eu tinha antes, né? Porque antes a gente era uma banda de rock. Quando toca cover, tu tem que abrir o leque. Então, tipo o que, assim, que você pensou, eu nunca pensei que eu ia tocar, que eu fosse tocar... Então assim, no Vibromasters eu era o baixista, né, e também cantava, né. Na Jolly Rogers, aí eu já fui para ser o baixista, mas para ser o cantor da banda também, né. Na primeira fase da Jolly Rogers, além de mim, tinha duas meninas que cantavam também. E aí então tu começa assim, bom, tem músicas que uma vai cantar, tem outras músicas que outra vai cantar. Então isso me abriu para, assim, tocar Madonna, disco music, sabe? Eu como baixista
curtia tocar, porque são músicas assim dançantes que o baixo leva muito a música, sabe? Então, pra mim era legal, eu curtia tocar, né? Mesmo não sendo do rock, né? A gente tocava rock também, mais pop rock, assim, mas tinha essas músicas mais dançantes que a gente fazia no set list, né? E funcionava, era coisa assim que a gente sabia que se a gente fosse tocar disco music, a gente podia fazer uma parte do show disco music que o pessoal ia dançar lá, ia ser a hora que todo mundo ia se soltar para dançar. No rock o pessoal ia junto, cantava as músicas, né? E nessa banda a gente só fazia música internacional, não tinha nada de nacional, né? Então tem esse detalhe também, né? Então a gente ainda tinha que garimpar um pouco, né? Por mais que a gente pegasse assim clássicos, né? Tinha que ser músicas, um repertório que todo mundo conhecesse, né? Coisa que estava tocando na rádio, então a gente tinha que ficar muito ligado, né? Tem essa banda aqui que estourou, tá com essa música estourada, então vamos botar no set porque é uma música que é bem conhecida, então vamos fazer. Tinha coisas que a gente não fazia, tinha coisas que dava para fazer, e em função de ser uma banda grande, né, a gente era em 8 em cima de um palco, né? Então trabalhava com 2 guitarras, com teclado, com percussão, aí tinha eu cantando, tinha 2 gurias cantando, aí tinha o guitarrista que fazia backing, então isso aí me ajudou também na parte de me ligar bastante nas vozes. Eu sempre me liguei muito assim, né? De querer entender assim, não, peraí, esse cara aqui tá cantando, mas tem a segunda voz. Então eu sempre tentava ficar escutando a segunda voz e tentando fazer a segunda voz. Não, peraí, mas tem uma outra voz aqui no meio. E essa terceira voz como é que faz? Né? E aí nisso eu comecei a me ligar e aí eu fazia todo o arranjo vocal da banda, era eu que tinha que passar para eles assim, tu faz essa voz e a gente fazia os ensaios de voz. Depois a gente reformou a banda, a gente diminuiu e a Jolly Rogers foi até 2005. Em 2004 a gente voltou com o Vibromasters. Aí a gente tocou de 2004 até 2007 com o Vibromasters. Aí voltamos com as músicas próprias, teve algumas outras músicas que a gente botou a mais, assim, teve composições novas, né? Tocamos bastante por aí também. E aí eu meio que dei um tempo, que foi na época que o meu primeiro filho nasceu, o Davi nasceu, né? E aí eu dei um tempo na música, porque daí eu queria curtir um pouco ele, né? E a banda também, eu tava ali só com o Vibromasters, a Jolly Rogers a gente tinha acabado, e aí o Vibromasters também tava passando por uma reformulação, e eu falei, olha, eu vou dar um tempo, não vou, né, não tenho cabeça para ficar agora indo atrás de testar um, testar outro, e enfim, aí eu dei um tempo. E eu fiquei um bom tempo parado, né? Tocava em casa, de vez em quando ia tocar com os amigos e tal. Até que em 2014 eu entrei na Easy Louise. Eu gosto do Samuel porque ele sabe tudo de datas. Mais ou menos. Precisão assim histórica. Vamos para 2014, Samuel. Então daí 2014 Easy Louise, né? Em 2014 eu entrei na Easy Louise, a banda já existia, né? A Easy Louise começou em 2010. Eu acho que começou a fazer show mesmo em 2011. Tinha essa primeira formação da Easy Louise, né? E aí em 2014, no começo do ano, também deu uns BO na banda ali, enfim, o vocalista saiu, o guitarrista estava a fim de sair, eram 2 guitarras, aí um estava meio sai, não sai, aí o baterista também estava no sai, não sai, aí, enfim, passou o ano, no fim do ano, o Pietro, que é vamos dizer assim, o mentor da banda, né, que é o guitarrista da banda, ele entrou em contato comigo, a gente já tinha tido algumas conversas durante o ano, a gente estava fazendo um som assim meio que sem compromisso, a gente estava tocando, a nossa ideia era montar um trio e fazer composição, e aí ele falou assim, olha, não tá a fim de cantar na Easy Louise? Tamo aí, né? E a Easy Louise hoje ela tem, vocês fazem cover ou é só composições próprias? Agora a gente tá focando só na composição própria. E você é o compositor? Também, né? Na verdade o Pietro tem muito material,
Ele tem composição assim, ele é muito, como é que eu vou dizer assim, prolífico, né? Ele tem muita coisa. Volta e meia ele chega assim, olha, tem esse material, ele me mostra, tem essas letras, ó, tem esse riff, eu tenho essa música aqui, que eu eu parei aqui, me ajuda com essa letra. Então, às vezes ele já chega com a coisa meio pronta, às vezes ele chega com um pedaço e aí, ó, me ajuda a trabalhar. E a gente vai trabalhando junto. Eu sempre tenho uma dúvida, Samuel. O que vem primeiro, a letra ou a música? Eu acho que isso depende muito de cada pessoa, sabe? Eu tenho muita coisa que eu escrevo e eu vou deixando lá. Tem frase, tem sabe, tem estrofes. E aí fica lá anotado. Daqui a pouco assim aparece uma música e a gente, bom, tem aquilo ali que de repente eu consigo encaixar, né? Às vezes vem um negócio junto. Às vezes... A inspiração vem de onde, assim? Olha, pra mim já me aconteceu assim de eu me acordar de madrugada com a música na cabeça. E aí ela vem. Já me aconteceu, né? E eu sei que quem compõe já aconteceu, já passou por isso também, né? De ter que, não, eu vou ter que levantar da cama, eu vou ter que escrever, porque senão eu vou me esquecer. Eu vou ter que tocar isso aqui agora, porque senão de manhã cedo eu vou me esquecer disso aí. E às vezes vem coisas boas, às vezes vem coisa que tu, né, nem vou dormir que não vale a pena. Né? Às vezes assim, ó, beleza, tem uma música, né, que nem ele chega pra mim assim, ó, eu tenho essa música aqui, mas essa estrofe não tá legal, tenta mexer. Ou eu queria fazer uma música que o tema é esse, eu comecei a escrever e desenvolve. E aí vai. Então, às vezes eu escutando, a gente começa a pensar, não, mas quer falar sobre isso, vamos... E aí vai escrevendo, aí vai vindo. Né? É uma coisa assim que às vezes tu tem que parar e se concentrar e... O que eu vou botar no papel? Como é que eu vou escrever isso aqui? Tem que ficar catando palavra, ver o que rima... a métrica, o que fica fácil de cantar, o que não dá para cantar. Às vezes é mais difícil. E às vezes o negócio vem e flui. Às vezes tu tá tocando lá, daqui a pouco não, isso aqui, tu vai um nananá e aí vai. O que a música significa para ti hoje, Samuel? Olha, assim, a música sempre foi muito importante para mim, sabe? Sempre foi uma parte muito importante para mim, sabe? Apesar de eu nunca ter conseguido viver da música, né? A gente está tentando ainda, né? Está tentando. Desde a época da pandemia, ali, quando estourou a pandemia, a gente se trancou assim e, bom, agora que a gente não vai ter mais show para fazer, vamos nos dedicar e vamos pegar vamos nos dedicar às composições próprias e vamos gravar, vamos fazer clipe. E, enfim, né, sempre foi uma parte importante para mim e eu ainda tenho assim o sonho de, quem sabe uma hora estoura isso aí e dá para viver de música. É difícil, Samuel? É complicado. Você acha que é o lugar onde a gente está, onde a gente nasceu, ou você acha que essa batalha é de todo artista tem isso? Eu acho que todo artista tem isso. Claro que tem gente que tem sorte. Né? Tem gente que estava no lugar certo, na hora certa. Enfim, tem gente que consegue dizer assim, vou viver de música porque eu tenho como viver de música independente do dinheiro que a música me traz. Né? Porque, enfim, tem família, tem herança, sei lá, tem patrocínio e não precisa trabalhar em outras coisas. Tem gente que vive de música porque se dedica. E tá, eu estou vivendo de música, mas eu estou tocando, mas eu estou dando aula, eu tenho um monte de aluno, eu faço workshop, né? Dá para ir por esse lado também. Né? Para mim, sempre foi mais complicado, né? Porque, assim, eu não venho de família que tem dinheiro, tá? Sempre foi, sabe, difícil a situação financeira, assim, né? Então, tinha que trabalhar, estudar. E tu começa a pensar, não, eu vou trabalhar no negócio, vou fazer a minha carreira, vou pensar a música também. Daqui a pouco a música te dá uns trocos. Aí o cenário muda. Aí vem pandemia. Aí tu tá querendo fazer rock e o pessoal tá escutando sertanejo.
sabe? E, sabe, pra mim, assim, eu não me vejo tocando sertanejo, cantando sertanejo, né? Sabe, pra viver de música nisso aí. Então, a gente tá tentando. A gente grava nossas músicas, a gente tem o nosso planejamento, a gente tá fazendo lançamentos de música nova cada 60 dias, mais ou menos assim. Por aí a gente lança uma música nova, a gente grava um clipe novo, ou um lyric vídeo, ou alguma coisa assim. Né? Não dá pra só lançar a música sem vídeo agora, né? É tudo muito... Trabalha com as redes sociais da banda. Tem que estar tudo junto agora, né? Não dá pra pensar só, eu vou gravar uma música no estúdio e vou botar na rádio. Não, tu tem que ter vídeo, tu tem que ter rede social, tu tem que ter tudo. Tudo, né? Tudo. Samuel, aqui no programa, quem vem aqui tem que me contar um pouco sobre espiritualidade. Tu acredita, tu trabalha nisso? Como é que é teu contato, assim, com a tua espiritualidade? Olha, eu tenho as minhas crenças, assim, bom, me criei na católica, estudei a vida inteira em colégio de freira, né, estudou junto, enfim, né, em colégio de freira, mas assim, eu sempre tive curiosidade e depois comecei a estudar, a ler e frequentar centro espírita, sabe, então eu vou bastante na linha do espiritismo, sabe, eu frequento, cheguei a trabalhar um tempo atrás em centro espírita também. Agora não estou conseguindo mais conciliar as coisas, né? Mas eu tenho essas minhas crenças, assim, eu creio, né? Eu sei que creio em Deus, em Jesus, enfim, né? Mas não sigo muitas coisas ao pé da letra. Eu tenho um pouco as minhas crenças que são um pouquinho, às vezes um pouquinho diferente do que pregam. Mas eu vou bastante assim pelo lado espiritual das coisas, da energia das coisas, sabe? E você acha que a música também tem a ver com espiritualidade? Olha, o que eu vou te dizer? Eu acho que sim, eu acho que tem muito a ver com a energia, sabe? Pra mim, pelo menos, né? Eu sei que tem músicas que eu escuto que me dá uma vibe boa. Sabe? Tem músicas que às vezes tu tá triste, ela te bota pra cima. Tem músicas que tu escuta às vezes que ela te bota pra baixo. Então eu acho que tem muito disso, sabe? Pra mim, pelo menos, tem. Muito bom. Quero saber a tua dica de livro aí. Bom, eu quis... Vou mostrar aqui pra essa câmera. Tá, eu quis sair um pouquinho do que poderia ser, assim, clichê na área da música, né? Biografia de músicos, ou coisa assim. Eu tenho várias em casa, eu já li várias, né? Mas este livro aqui, que na verdade esse aqui é o número 1 da Operação Cavalo de Troia, é um livrão, tem, sei lá, 500, quase 600 páginas esse aqui. É uma coleção, né? São do JJ Benítez, né? É uma coleção, ele tem acho que 8 ou 9 volumes, agora não estou lembrado. Depois do Cavalo de Troia, 8 ou 9, acho que o 9 é o último. Tem mais 2 livros, que são continuações, né? E nesse último livro ainda a história não acabou. Né? Na verdade, o último livro eu li online em espanhol, porque não saiu em português ainda. E, enfim, ele conta, né, a história, né, diz o livro, assim, que ele recebeu um material, ele como autor, o Benítez, né, como autor, ele recebeu um material de um cara que era ele era do exército, enfim, ele é americano, enfim, né, era um major, e que teve um programa lá nos anos 70, que eles construíram uma máquina do tempo, e aí eles voltaram, né, para Jerusalém na época da Paixão de Cristo, né? Então eles pegaram um período de tempo que eles tinham o registro, né, que eles sabiam o que ia acontecer, aonde que ia acontecer, e eles voltaram para aquele tempo para, tipo, documentar. Eles não podiam interferir em nada, né? Então eles tinham que documentar e acompanhar, ver o que tinha acontecido.
E aí desenvolve, né? Então esse primeiro livro ele acaba logo depois ali da morte de Jesus, da crucificação, e depois ele vai continuando. Então eles vão para frente e para trás no tempo, né? Então ele acompanha toda aquela parte da ressurreição de Jesus. Aí depois ele volta um pouco no tempo, de novo, né? Aí ele acompanha uma parte lá quando Jesus resolveu que ele ia sair para a vida pública, mostra toda a parte do batismo de Jesus, enfim, São João Batista. E depois, quando acaba o Cavalo de Troia, ele tem 2 livros que ele fala, porque ele diz que eles voltaram em 2, né? Tipo, tinha o piloto e o que ficava na nave, né? No módulo, que não podia sair muito, mas depois ele saiu, enfim. E tinha os diários do Major, que foram os 8 livros, o 9 do Cavalo de Troia. Os outros livros é do piloto. Então ele conta coisas que aconteceram com o piloto e pontos de vista da história que o piloto acompanhou. Então, assim, é bem interessante, porque tem coisas que ele fala ali que tu começa a se questionar. Tipo, será que não aconteceu? É ficção, isso é história. Né? Mas tem coisas que tu começa a se questionar, será que não aconteceu mesmo? Que legal. É interessante, para quem gosta, assim... Baita dica. E se tu tivesse uma máquina do tempo, Samuel, para onde que tu queria voltar? É difícil. É difícil porque às vezes tu pensa assim, eu queria voltar para o ano tal lá, porque eu queria fazer alguma coisa que eu não fiz, ou, né? Aí tu pensa assim, mas se eu tivesse feito aquilo que eu não fiz agora, como é que ia estar agora? Né? Se eu mudasse lá no passado, né, que consequência isso ia ter agora na minha vida, né? Então, às vezes eu penso assim, eu gostaria de voltar lá na época da minha adolescência e falar algumas coisas assim, não vai por aí, vai por ali, sabe? Pensa nisso, vai atrás disso aqui, vai atrás dessa pessoa, não vai atrás dessa aqui, essas coisas, sabe? Mas talvez a gente mesmo não se ouviria, né, Samuel? Porque quando a gente é adolescente, a gente quer... A gente é meio cabeça dura, né? Com certeza. Para finalizar esse papo, quero ouvir uma música da Easy Louise. E aonde que a gente contata com essa banda? Onde que a gente ouve um pouco mais do trabalho de vocês? Bom, a gente tem todas as nossas músicas, a gente tem todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, no Apple Music. Vocês estão no Instagram também, Facebook? Tem página, tem nosso perfil no Instagram, tem um canal no YouTube, tem Face. E agora, na semana que vem, no Dia Mundial do Rock, que é o dia 13 de julho, a gente vai tocar. Então, assim, vai ser... Depois de muito tempo a gente vai estar subindo num palco, né? Porque a gente pegou toda a parte de pandemia que a gente ficou parado. A gente vai estar tocando um showzinho ali de 40 minutos, só som próprio, né? E, enfim, a gente está com ideias assim de botar a banda na estrada de novo. Mas é complicado porque a gente está pensando só na música própria agora, a gente não está pensando mais no cover, né? Isso aí. Sucesso, Samuel. Obrigado. Para você, para Easy Louise, foi maravilhoso voltar a conversar contigo, um amigão, assim, ó, esse aqui, ó, do lado esquerdo do peito, assim, e muito bacana ouvir toda essa tua trajetória. A gente tem um presente para te dar da Botânica Boutique Floral, da nossa amiga Clarissa. Da Clarissa. Para você levar para casa, se lembrar da gente, com carinho do programa. Brigadão. Vou deixar você encerrar o programa com a música da Easy Louise. Obrigada, Samuel, por tudo. Eu que agradeço. Oi? O som que habita o coração. O som, o diretor tá se lembrando aí. Qual é o som que habita o teu coração, Samuel? Pra gente finalizar esse bate-papo também. É complicado. É complicado, porque a minha cabeça tá sempre a milhão em música. A milhão em música. Eu sou muito assim de fases, né? Mas vou dizer assim, coisas que eu nunca vou esquecer são as vozes dos meus filhos. Esses são sons assim que eu nunca vou esquecer. Do Davi e do? E do Davi e do Miguel. Do Miguel. Legal. Bacana, Samuel. Gente, obrigada por tudo. Até o próximo Somos do Coração. A gente encerra hoje com a música do Samuel Níquel, da Easy Louise. Beijo! Vamos lá.
tocar o nosso último lançamento, que é uma palhinha, assim, o nome da música é Sem Você. As coisas que falei não foram em vão. Sem você do meu lado, só resta solidão. E o teu carinho hoje faz tanta falta. Pense um pouco, já faz tanto tempo. Eu não fui legal depois do que eu estava perdendo. Agora eu pago o preço, lágrimas nos olhos, espelho da alma. Muitas vezes eu juro que eu perdi a cabeça. Vamos quebrar essa parede entre nós pra que tudo aconteça. Porque a noite foi feita pra nós, mas o destino me nega você. A lua e as estrelas brilham como os meus olhos quando vejo você, mas estou sem você. Sem você. O som do silêncio, a culpa no ar. Memórias persistem e não me deixam. O amor virou ilusão, destino incerto, escuridão. E muitas vezes eu juro que eu perdi a cabeça. Vamos quebrar essa parede entre nós pra que tudo aconteça. Porque a noite foi feita pra nós, mas o destino me nega você. A lua e as estrelas brilham como os meus olhos quando vejo você. Porque a noite foi feita pra nós, mas o destino me nega você. A lua e as estrelas brilham como os meus olhos quando vejo você, mas estou sem você.